Voltamos a torcer pela seleção brasileira. Saiba porque o Mister Carlo Ancelotti é o grande responsável por essa reviravolta em nossas vidas. Você se sentia meio manipulado, enganado, ali com aquele discurso, e o Ancelotti ele tem o carisma meio silencioso. O Tite falava muito e dizia pouco, o Ancelotti fala pouco e diz muito. Ele é cativante. Então, antes da gente começar a explicar por quê, primeiro temos que contextualizar, né? Porque com a derrocada da seleção brasileira, desde 2004, 5, 6, quando perdeu lá, 2004 foi a última grande conquista mesmo, que você vibrou, né? Contra a Argentina lá na Copa América. 2006 o Brasil perdeu daquela forma lá para a França. Desde então só foi ladeira abaixo. E aí culminou que nesse mesmo período houve o surgimento dele, né? O deus da raça, Diego Lugano. E que São Paulino não vai ter um carinho especial pelo Lugano, no nosso caso uma obsessão. Não só por ele, mas pela seleção uruguaia. Então a gente ficou aí nesse período torcendo para quem nas Copas do Mundo? Pro Uruguai. Exatamente. E agora, o que acontece? Depois de passar aí esses últimos... Foram últimos o quê? 8 anos, né? Do Tite como técnico do Brasil, 6 anos. Porque eu acho que ele não pegou a preparação completa para a Copa de 2018, né? Pegou na metade. E depois ficou de novo em 2022 com aquele discursozinho enfadonho, futebol mequetrefe, burocrático, uma coisa chata de ver, de acompanhar. Fica difícil de você torcer, né? Aí vem essa figura maravilhosa, que hoje em dia tá na moda, a palavra aura. Mas o cara tem aura, o cara é... O cara tem carisma, né? E é difícil de explicar, né? Ele tem liderança, né? Ele é autossuficiente, os jogadores respeitam ele. Não é aquela coisa, como eu disse, né? Sem sal, sem envolvimento com o público, né? Com os torcedores que era nesse período todo aí de Dunga, Tite, o próprio Filipão depois, 2014. E hoje em dia, e a gente mesmo que não dê certo, que perca a Copa do Mundo, mas você fica com curiosidade pra ver, você fica querendo saber o que tá acontecendo, saber se vai ter boa jogada, saber se ele vai fazer o Vinícius Júnior jogar, independentemente do que aconteça daqui pra frente. Mas resgatou, né, esse desejo de você acompanhar a seleção, né, e até torcer pela seleção. Eu acho que o Ancelotti, a chegada dele trouxe finalmente um fato realmente novo para a seleção. Depois de muito mais do mesmo. Sim. Depois de, sei lá, quantos técnicos aí que você deu o histórico que passaram. O Tite e a sua titibilidade, o Tite e o Titinho, o Tite e o Kleber Xavier. Você falou do Lugano, que deu a definição perfeita, encantador de serpentes. Você se sentia meio manipulado, enganado, ali com aquele discurso. E o Ancelotti, ele tem o carisma meio silencioso. O Tite falava muito e dizia pouco. O Ancelotti fala pouco e diz muito. Ele é cativante. Então, por ele também ter esse carisma silencioso e essa aura, né, de também um cara muito vencedor nos clubes por onde passou, faz com que o engajamento com a seleção brasileira fique maior, né? E talvez até uma reaproxime, né? Essa coisa que também estava muito dividida quando tem o Neymar. Perfeito, eu ia comentar isso. E talvez reaproxime o público, traga mais conexão ao público. E é muito curioso, porque pode ser que caiba um estrangeiro reconectar o brasileiro com a seleção brasileira. Não é muito louco isso? É muito louco. O clima lá na Neoquímica Arena, você via que parecia diferente, assim, a torcida tava apoiando muito. Tava uma festa, né? Uma festa até de aniversário pro Ancelotti, porque é aniversário dele. E é curioso mesmo que possa ser um estrangeiro a fazer isso, né? E a questão do Neymar não ter sido convocado, enfim, tá lesionado e tudo mais, eu acho que mostra que a seleção também, ela, com o Ancelotti, tem a possibilidade de virar aquele jogo coletivo mesmo. Exato. De não ficar com esse egocentrismo em cima da figura do Neymar. Eu acho que ele é, sim, um grande jogador, eu acho que ele é saudável, não tem na seleção alguém igual a ele, mas de uma certa forma a ausência dele faz com que as pessoas falem sobre outras coisas, que não o Neymar, que não o eventual chilique do Neymar, que não o Caicai, que não
Até, vamos supor, ele fez um golaço, ele fez uma grande jogada. Tá vendo? Sem o Neymar. Você descansa um pouco a cabeça dessa mesma narrativa já que tá presente há tantos anos. Então acho que convergiu várias coisas nesses primeiros jogos do Ancelotti. O primeiro não tão bom, o segundo já bem melhor, né? Uhum. E é aquilo, né? Não, isso não impede que o Neymar também seja convocado. Mas aí eu acho que ele seria convocado e ele jogaria nesse time do Ancelotti sob outras circunstâncias. Ele não seria mais o maior nome da seleção brasileira. O maior nome da seleção brasileira hoje é o Carlo Ancelotti, mas Perfeito. não tem ninguém chega perto dele, do que esse cara faz. E ao contrário dos anos passados, desde 2014, ninguém é maior que o Neymar na seleção. O Perfeito. Neymar não teve aquele batismo, né, dos jogadores mais velhos. Ele já entrou na seleção como o grande protagonista. Se ele tivesse jogado a Copa de 2010, talvez ele tivesse. Ó, calma lá, você segura um pouquinho que tem o Kaká ali, se tivesse o Adriano, se tivesse o Ronaldinho Gaúcho ainda. E aí ele ia ter que segurar a ondinha dele. E como ele nunca teve isso, né? Nunca teve isso, ele sempre foi o maior da seleção. Dessa vez, se ele voltar, quando ele voltar, ele vai ter um cara muito grande. Que daí, meu amigo, ou você faz o que o cara pede, ou você tá fora. E eu Exatamente. acho que o Ancelotti tem essa. Ele tá. Meu, ele ganhou. Assim, o cara é tão vitorioso, né? Ele deve estar. Tipo assim, ele não fica melindrado com nada, sabe? Eu acho que ele impõe muito respeito, assim, tanto para os jogadores, que são os comandados dele, quanto para os adversários que o Brasil vai pegar, até com a própria torcida, a imprensa, né? E aí contrasta até com aquela cena, coitado do Dorival levantando o dedinho para poder falar na rodinha dos pênaltis. Você fica até consternado, comovente. E o Ancelotti não, ele tem um tamanhão, costas largas e experiente, então acho que acontece isso, né? Tá aí. E vocês? O que vocês acham? Vocês sempre acompanharam o Brasil? De que forma vocês acompanham o Brasil, né? Você acha que com o Ancelotti isso pode mudar alguma coisa? Pode reacender alguma coisa que estava aí guardada? Não deixa de comentar, beleza? E de dar o like se você gostou. Então se inscreva também, tá bom? É isso. Beijo na alma. Como é que chama? Eu ia falar Gracias Ancelotti, mas em italiano, como é que é? Grazie. Ah, é grazie. Grazie mille, Ancelotti.